Eu já comentei com vocês que a análise fundamentalista é a maneira de decidir em qual empresa vamos investir. Mas você sabe exatamente como ela funciona? Não? Então fica tranquilo, porque é disso que eu vou falar agora no Coringa Econômico. A análise fundamentalista ou fundamental é aquela que estuda a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa para descobrir quanto aquela companhia realmente vale e quais são as perspectivas para o seu futuro. Por isso, quando a gente está fazendo uma análise fundamentalista, não vamos nos atentar aos preços das ações, e sim ao seu real valor. Aqui entra uma questão muito importante, a diferença entre preço e valor. Parafraseando Warren Buffett, o mega investidor norte-americano, que baseia suas decisões praticamente só em análise fundamentalista, valor é o que você leva, preço é quanto você paga. Então o preço vai ser definido pelo mercado, dentro da bolsa de valores. O valor são as perspectivas e resultados da empresa que vão fornecer. Por isso que a análise fundamentalista estuda o valor e não o preço. Sabendo isso, agora fica fácil, muito fácil mesmo. A gente vai procurar empresas em que o preço é menor do que o valor. Ou seja, nós vamos estar comprando ativos que valem muito mais do que os seus preços na bolsa de valores. Mas aí você deve estar se perguntando, mas afinal, como eu sei quando o preço está menor do que o valor? Existem várias maneiras. Nós podemos, por exemplo, estudar a evolução dos balanços e resultados, vendo como eles estão evoluindo ano após ano. Essa é a chamada análise horizontal. Também existe a análise vertical, onde a gente vai comparar como está a relação entre dois campos do balanço. Por exemplo, pegamos o ano de 2010, 2011 e 2012 e vemos como está o lucro líquido em relação à receita líquida de uma empresa. Essa é a análise vertical. Outra forma, que é até mais fácil, é utilizar os indicadores fundamentalistas, como por exemplo, o preço sobre lucro ou o VPA, que é o valor patrimonial por ação, e mostra o valor contábil de uma empresa. Mas fica tranquilo, porque a gente, além de ter vários vídeos falando desses indicadores fundamentalistas e dos campos dos balanços, nós temos no IBA uma ferramenta chamada Fundamentos, dentro da seção de cotações, que vai te ajudar muito nessa análise. E ainda precisamos fazer aquela análise setorial da empresa. A forma mais fácil de fazer isso é através das notícias. Com as notícias a gente consegue estar antenado em tudo o que está acontecendo, em todos os setores. Por exemplo, vocês lembram o que aconteceu em 2012 com as ações do setor elétrico? O governo mudou as regras, então mudou a perspectiva para todo o setor. E com as notícias a gente tem mais um ponto, que é a opinião dos especialistas e profissionais de mercado financeiro sobre determinados setores ou sobre a economia. Isso é fundamental, porque não é todo mundo que sabe como fazer exatamente uma análise setorial ou econômica. Mas preste atenção, as notícias servem somente para a gente saber o que está acontecendo e montar uma opinião sobre as perspectivas futuras. Nunca tome suas decisões baseando-se somente nas notícias. Esse é um dos principais e primeiros erros de quem começa a operar no mercado financeiro. Você vai perceber como eu estou certo quando começar a acompanhar mais de perto os balanços e resultados das empresas. Normalmente, quando uma empresa divulga um lucro extraordinário, no outro dia as ações começam caindo. E muitas vezes, quando o prejuízo sai enorme, aquelas ações sobem no pregão seguinte. Isso acontece porque os especialistas e investidores mais experientes já estão de olho no que está acontecendo há muito tempo. Então eles já compraram ou venderam suas ações muito antes daquela notícia específica. Por isso lembre, as notícias são um termômetro e não uma indicação. Só que agora, com todas essas ferramentas, como é que será que a gente faz uma análise fundamentalista completa para uma empresa? Bom, na verdade não existe um padrão. O ideal é utilizar todas as ferramentas disponíveis para encontrar um valor real para aquela empresa. Por exemplo, vamos imaginar que façamos mais ou menos assim. Primeiro, faríamos uma análise dos balanços e resultados da empresa através das ferramentas fundamentalistas do IBA, para entender como está o balanço daquela companhia, seus resultados e também das suas concorrentes. Após isso, iríamos acompanhar as notícias específicas daquela empresa e do seu setor através do IBA News, que é a ferramenta que a gente criou para que você acompanhe de forma rápida e fácil tudo o que está sendo publicado sobre eles.
Em conjunto, você estaria de olho em todas as recomendações e relatórios fundamentalistas que envolvem sua empresa, comparando a opinião dos analistas com a sua e entendendo quais são as perspectivas dos profissionais. E após escolher uma empresa, você teria que ter uma característica muito importante para todo investidor fundamentalista: paciência. O preço é o que você paga, valor é o que você leva. E normalmente o mercado pode demorar um pouco para enxergar grandes oportunidades. E um detalhe importante: antes de tomar efetivamente sua decisão, consulte o portal de relação com investidores dessa empresa para entender qual é o histórico de gestão, seus controladores e quem são os maiores acionistas. Esse é um detalhe que a gente realmente não pode deixar passar. Afinal, vamos estar nos tornando sócios daquela empresa. Mas o que realmente conta na hora dessa decisão são os indicadores fundamentalistas e as perspectivas para aquele setor, como eu já falei. E isso você encontra nas ferramentas fundamentalistas do Ibo e nos vídeos e guias do Coringa Econômico. Então, galera, vocês entenderam os principais pilares para fazer uma análise fundamentalista. Não esquece do conceito principal: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu sou o Murilo Osnak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!